People, vamos falar um pouquinho de escrita, tá? Atualmente esse nome está bastante em alta, né? A palavra escrita criativa. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho o que é a escrita criativa, tá bom? E o que ela tem a ver com você, como é que ela pode entrar no seu dia a dia, mesmo que você acredita que não tenha nascido para ser um poeta. Bora lá? Então, se você não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui para ajudar você tanto a ler melhor quanto a escrever melhor, certo? Esse canal aqui trabalha com 3 tipos de assunto, dá uma explorada aí na aba de vídeos que você vai ver quais são eles. Combinado? Então bora lá, gente. O que é a escrita? Eu acredito que a escrita criativa que nós conhecemos hoje, tá? O nome que vem para nós e toda essa questão que envolve, toda essa confusão, a gente costuma dizer também todo esse eco e caco, né, que gira em torno desse nome, é por conta de tradução, tá? Por quê? Porque a tradição da literatura brasileira, ela segue uma tradição francesa, uma tradição europeia, tá? E na Europa não existe muito essa ideia de escrita criativa. Agora que tá chegando um pouquinho essa noção, tá? Para os europeus, fazer literatura, escrever textos literários é fazer literatura, certo? No Brasil, tá bom? Nós seguimos a gente segue mais ou menos assim, é um problema, tá? A gente olha um pouquinho para a Europa, a gente copia os Estados Unidos, a gente mistura tudo e nesse caldo a gente propõe aí as coisas para as pessoas, tá? Então, o que é teoria? O que é escrita criativa no Brasil, tá? Muitas pessoas que trabalham com texto artístico, tá? Que pode ser tanto textos para o cinema, como textos para a televisão, né? Que teoricamente não são textos, teoricamente, tá bom, gente? Depois eu explico mais pra frente meu ponto de vista. Que teoricamente não são textos literários, elas colocam o rótulo de criativo, para se livrar do problema de ser literário ou não ser literário. A gente pode conversar sobre isso depois, tá bom? Tá, então esse é o primeiro problema. A pessoa quer fugir do rótulo literário. Por quê? Porque no Brasil, literatura, a palavra literatura, ela tem um peso, tem um aspecto muito erudito, muito culto, muito distante, muito, até mesmo segregador, né? Se eu produzo literatura, então eu estou do outro lado. E se você não produz literatura, você está do outro lado. Então, as pessoas que não são do campo da teoria literária e decidiram escrever literatura, elas fizeram uso de um termo que os americanos usam, que é creative writing, né? Lá para eles tudo é writing, tudo é escrever. Não importa se você é um jornalista, se você é uma pessoa que escreve ensaio, se você é uma pessoa que escreve literatura. Você, writing, eles dão muito foco para a ação. Então nós pegamos e incorporamos isso, tá? E como as pessoas que trabalham muito com a ideia de escrita criativa é a galera que trabalha no campo da publicidade, essas comunicações de massa, de mídia e tudo mais, eles gostam de atrelar a palavra criativo, tá? Para tirar essa ideia, até mesmo esse ranço de literário, tá? Qual que é a dor e a delícia dessa palavra, tá bom? Na minha opinião. As pessoas têm que entender que escrita criativa, tá? É um procedimento que o autor usa, tá? Lembrando que as pessoas que se conectam comigo são pessoas que querem escrever textos literários, tá bom? E pessoas que querem de alguma forma escrever, startar o escrever. A pessoa trava na frente de uma tela com um e-mail, gente, tá? São essas pessoas com quem eu atendo no meu dia a dia, tá? Porque eu presto consultoria, dou aulas de redação e tudo mais. A pessoa trava, tá? Então, escrita criativa, elas são atividades de starter, tá? É como desbloquear você, tá bom? Por isso que muitas vezes a palavra criativa cai bem nesse sentido, tá? Não significa que você vai fazer um curso de escrita criativa e você vai produzir um texto literário. Porque para produzir um texto literário, você precisa mobilizar muito mais do que sua criatividade, né? Tem aquele ditado, né, de boas intenções, nananã, tá cheio. Mas uma outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte, tem um filósofo da literatura que chama Blanchot, né, Maurice Blanchot, ou foi o Borges que disse, ou foi o Maurice Blanchot citando Borges, uma coisa assim, que tudo é tema pro literário.
Não existem textos inéditos, não existem temas, grandes temas inéditos, né? A gente tem textos sobre o amor, a gente tem textos sobre a guerra, a gente tem textos literários sobre, enfim, a vingança, sobre as paixões positivas e negativas, né? Que no caso seria o ódio. Então, assim, não existem temas que não podem ser, que não possam ser explorados. E a gente sabe disso, tudo bem? Aí você fala assim, eu quero escrever sobre o amor. Ok. Você precisa startar, você precisa começar de algum lugar, você precisa de alguma técnica que te ajude. E a escrita criativa, ela vai fazer justamente isso. Ela vai te oferecer um conjunto de técnicas, tá? Para você startar a sua literatura. Exemplo, você vai aprender 15 técnicas, tá bom? Eu conheço mais ou menos umas 50, a gente pode fazer uma série de vídeos sobre isso, tá? Coloca aqui nos comentários. Eu quero aprender escrita criativa, que aí eu promovo uma série aqui pra gente pensar, tá? Eu quero escrita criativa, tá bem? Então vamos lá. Eu posso propor 15, 20, 30 técnicas de escrita criativa, tá bom? Pra você, vai funcionar no máximo 2, 3, porque é pra startar. Depois, para você transformar o seu texto em literatura, você precisa de outra ferramenta. Você precisa da ferramenta chamada teoria literária. Você precisa entender como é que o seu texto, que é uma ideia ainda, tá? Ele vai se transformar em literatura. Mas não pense em literatura que vem um outro problema, que é a literatura com juízo de valor. Ser bom, ser ruim, sabe? Ser um clássico. Não. Se o seu texto vai ser um conto, se ele vai ser uma crônica, se ele vai ser uma novela, se você vai usar discurso direto, se você vai discurso indireto, a teoria literária ela também fornece isso para o escritor, tá? Ela dá subsídio para o escritor estruturar o texto dele. E depois do texto dele bem estruturado, com um bom tema, com uma boa discussão, aí que ele vai para o outro level, que é o level da literatura. Combinado? Então deu para entender, gente? Ó, eu tenho a escrita criativa, que é uma coisa, eu tenho o texto literário, que é uma outra coisa, a teoria literária, que é outra coisa completamente diferente, e as pessoas costumam colocar no mesmo balaio, tudo bem? Mas esse é o princípio da análise literária. A primeira coisa que você vai fazer é separar as coisas, tá bom? Então, fica aí, se você quiser escrever os seus textos literários, esse é o caminho, tudo bem? Você precisa startar a sua literatura. E técnicas de escrita criativa podem ser a solução para você começar a escrever, mas elas não são a solução para você transformar o seu texto em literatura. Combinado, gente? Então, até o próximo vídeo.